E eu não conseguia consertar, eu não tinha outro, ninguém tinha nada para me emprestar, ninguém tinha uma corda, ninguém tinha nada. E eu sonhei isso, cara, uma semana inteira seguida. Falei, bicho, não vai dar certo, alguma coisa, eu preciso ter um violino em reserva, porque não sei o que, eu comecei a ficar com ansiedade em casa na pandemia. A hora que baixou, que a gente pôde sair e tudo mais, e os ensaios voltaram, a primeira coisa que eu fiz foi correr na Oliver Strings, procurar um violino que atendesse essa minha demanda emocional. Porque alguma coisa essa preocupação estava literalmente me tirando o sono. Mas isso é interessante, porque enquanto estava tocando mais atuante, hoje em dia eu não toco praticamente em lugar nenhum, eu nunca pensei nisso de violino B. E eu sei que é uma coisa, especialmente da galera que toca em muitos lugares, ou em eventos, ou coisa assim, que é uma coisa que as pessoas de fato têm. Exatamente. E que é importante, porque você tem um violino do nível do violino que você tem, não é uma coisa que dá pra você repor. Não dá não. Não dá mesmo não. Exato. O que você tá usando é aquele do Vanini? Sim. Então, violino de luthier, um bom luthier, Fábio Vanini, aqui de São Paulo. Então, pra encomendar outro violino do mesmo cara, não é só a parte financeira. Não é só a parte financeira. Tem o financeiro, mas tem que esperar, sei lá, 1 ano, 2 anos. Pelo menos 1 ano. Aí tem isso, tem essa coisa de você ter que esperar. Aí tem a coisa que o violino vai vir impecável, novo, não sei o quê. E o amadurecimento do som desse violino. O violino que eu uso lá, ele tá comigo desde 2008, ou seja, 17 anos, acho que é isso. Você vai ficando velho, qualquer coisa na sua vida faz quase 20 anos. Né? Então, assim, mas tá comigo desde 2008. Então, assim, é um processo de amadurecimento muito grande do som, da minha técnica, tipo, tudo mais. E eu fiquei preocupado muito, eu falei, não, eu preciso ter isso aqui. Por exemplo, você falou dos profissionais. Vou falar dos professores, colegas do Teatro Municipal. Está ali no centro de São Paulo, é uma orquestra de altíssimo nível, eles usam instrumentos de altíssimo nível, eles tem os armários lá, seguros, eles deixam o instrumento guardado lá e tem outro instrumento para estudar em casa. Porque você não vai ficar arriscando sair na rua com o teu instrumento à toa. Não precisa, é um risco que podendo não correr, é melhor. E aí eu vou explanar os coleguinhas. Vai. E nem todo mudo tem o violino em casa, só deixa o violino lá mesmo. Pra não dizer que é a maioria. Do Teatro Municipal, na verdade, eu não sei. Sim, eu sei. Da OSESP eu sei. Meu Deus. Sim, talvez. Tem a galera que não leva. E não tô falando isso como demérito. É porque a galera que já tocou tanto violino na vida, ou tanto instrumento na vida, que eles resolvem as coisas lá mesmo, ou no ensaio, ou no camarim, e deixa lá. E engraçado você falar isso, os caras deixam o violino. Cara, o Zesp ensaia, tipo... Todo dia. Eles ensaiam todo dia. Terça-feira 2 ensaios, quarta-feira 2 ensaios, quinta-feira ensaio de manhã. E às vezes, quando o repertório é muito complicado, tem ensaio na segunda também. Então assim, os caras estão todo dia lá. Então meio que... Né, é um instrumento de trabalho e fica no trabalho. Exatamente. Eu lembro, meu professor, o cara que foi meu professor por mais tempo, é violinista lá. Cara, ele absolutamente nunca levava violino pra casa. Nunca. Mas, assim, às vezes ele levava quando ia me dar aula no apartamento, e aí ele levava pra dar aula. Pra dar aula, só. Não, e é muito louco o teu professor, cara, porque ele... Florian Christian. É incrível, tipo, ele não levava o violino pra casa. Parecia que ele nunca tinha soltado o violino da mão. Parecia que ele nunca tinha solto o violino da mão. Tocando ali tudo. O Florian é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheço tocando. Sim. É o cara que parece que de fato nasceu com o violino na mão. É desse jeito mesmo. Ele desse jeito toca mesmo. qualquer coisa. Assim. Ele fez aquele concerto que teve do Isaí lá, sabe? Sim. E... Eu não tava conversando, não tava mais conversando com ele nessa época, mas alguém me falou, Jean, ele levou o violino pra casa, 2, 3 dias antes. E é impressionante. Ele é impressionante. Né? Aquela coisa, tem pessoas que têm um diferencial, cara. O Florian é um desses, porque olha, que coisa incrível. E quando você foi atrás desse violino como violino B, voltando para esse assunto, sim, o que você estava buscando exatamente? Eu estava buscando um violino que fosse, primeiro, fácil de tocar. Né? Que um violino, assim... violinos são como pessoas. Né? Tem gente que é muito boa, mas é difícil de lidar. Você precisa aprender a lidar com a pessoa. E tem gente que é legal e é fácil de lidar. Esse violino é legal e é fácil de lidar. Fácil de tocar, né? Eu estava procurando um instrumento que ele me atendesse
respostas de dinâmica. Quando chamamos o Samuel, nós não sabíamos disso, tá? Eu contei aqui na porta. A gente não sabia disso. Ele só chegou aqui com o violino escrito orquestra e a gente ficou assim, ué. Eu tenho o violino da Oliver desde essa época. E eu tava procurando e foi muito legal porque eu comprei um instrumento num dia. Foi no ensaio da orquestra, eu acho que eu voltei para casa com 2 violinos, o meu outro e esse aqui. Aí, na semana seguinte, eu já levei ele para a orquestra. Falei, não, vou tocar na orquestra mesmo, para valer. Toquei a 8ª Sinfonia de Beethoven fui fazer uma ponta lá na Orquestra Jovem de Guarulhos. Levei ele, me supriu incrivelmente. Foi ótimo, assim. Né? Porque funciona. Né? Responde bem, é fácil de tocar. Não dá chabu. E você chegou a fazer algum outro ajuste nele, além do que saiu da Nada. obra? Absolutamente nada. Só troquei corda. Isso é uma coisa interessante porque os violinos da Oliver... Sabe, eu estava conversando isso com o senhor Oliver. Sim. E eu achava que eu tinha causado uma mudança de mercado. Por quê? Porque eu tinha falado uma coisa de ajuste para uma outra loja, e aí eles começaram a ajustar todos os violinos. Eu falei, nossa, eu causei uma mudança de mercado. Aí o senhor Oliver falou, não, a gente já faz isso há 15 anos. Mas sabe que faz diferença? Porque assim, esses cabelos brancos aqui não são à toa. Eles são muito bonitos e eles são naturais, mas eles não são à toa. Antigamente, isso não existia. Quando eu comecei a tocar violino lá no ano 2000, né, o meu primeiro violininho eu tive em 1998, ou seja, ainda no século passado. Caramba. E não existia isso, cara. O violino vinha lá, você comprava um violino... Vinha com aquele tronco aqui em cima. O primeiro cavalete ajustado que eu tive, fui eu mesmo que ajustei. Ah, nossa, eu lembro dessa época. Períodos negros. Períodos negros da história. Porque assim, um amigo que tinha mais condições e tal, levou o violino dele num luthier muito bom, famoso para ajustar, o Bertelli. Levou o violino lá, o Bertelli, para ele fazer um cavalete. Aí assim, um cara foi levar um violino para fazer cavalete, aí foi outros 10 junto para ver como é que era, né? Foi muito legal. A excursão lá pro ateliê do Bertelli. Aí chega lá, ele recebeu a gente super bem e tal, fez o trabalho muito bonito e tal, e falou, as medidas do cavalete, tal, beleza. Aí eu cheguei em casa, peguei uma régua, assim, uma régua escolar, né, que não é exatamente o instrumento mais preciso do mundo, mas é o que tinha, e fui medir. Tava diferente, eu tirei o cavalete, não faz isso. Aquela régua escolar que começa no 0, mas o 0 é 1 centímetro depois do início. Tem uma doideira isso, né, mas foi o que eu usei, né, eu peguei lá, tirei, soltei as cordas, tirei o cavalete, não façam isso, mas eu fiz, tirei, e fui lá medindo, aí lixava um pouquinho, tudo na lixa. Assim, não, você foi avançado. Você usou lixa. Sim. Você lembra que tinha uma galera que usava o asfalto? O pior de tudo é que eu lembro. Eu lembro de um professor, cara. Eu fui ver um professor uma vez, não vou dizer quem é. Cheguei lá, o cavalete tava branquinho, novinho. Falei, pô, o senhor trocou de cavalete, não sei o quê. Troquei. Eu cheguei perto, assim, pra olhar o cavalete, pra ver se tinha assinatura de quem tinha feito, não sei o quê. Ele tinha raspado na parede dele. Ô professor, não precisa dessas coisas. Tava muito sujo. Mas beleza. Aí o que acontece? O branco era da tinta da parede. Era da branca da tinta. Aí o que acontece? A gente, não, tudo bem. Aí a galera não tinha isso. Eu lembro de um colega da igreja que achou que o cavalete já vinha pronto na loja. Mas acho que esse é o normal, né? Comprou um cavaletão, assim, de viola, quase, e botou no violino. As cordas ficaram dessa altura. Assim. Eu já fiz isso. Eu já fui, tipo, acho que um cavalete meu estourou, qualquer coisa assim. Fui na loja comprar um cavalete, é o que você vai pensar, né? Sim. Pô, meu cavalete quebrou, vou na loja comprar um cavalete. Aí chegou e lá e eu vi. Só que eu não comprei, porque eu já fiz, mas... Pera. Esse tamanho aqui não tá condizente com o que deve estar no violino. E pra quem tá se perguntando, como assim, né? O violino... Quando você compra numa loja, geralmente, né, via de regra, ele não vai pronto para você tocar. Não. Você até pode tocar nele, mas ele não tá exatamente do jeito ideal para você tocar. Porque tem um tamanho do cavalete, um jeito de fazer as cravelhas, pestana, alma, etc. E aí no Brasil não tinha isso. É porque em lojas fora você tem os violin shops. Sim. Então você compra direto na loja de violino e tem o cara lá que fica ajustando o dia inteiro. No Brasil, não existia isso até, sei lá... Até bem pouco tempo atrás. E ainda não existe, na verdade, se a gente for falar do macro, do Exato. geral.
E aí algumas poucas lojas começaram a fazer esse trabalho e a Oliver é uma que tá fazendo maravilhosamente bem, tanto que nem... Não Tá até tem. aqui ainda a marca de fogo Oliver Strings. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não, e é verdade, eu comprei e eu uso mesmo, né? Não é um instrumento que fica guardado, relegado, assim. Eu tava falando pro Você senhor veio Oliver... de algum ensaio, alguma coisa Sim, assim? eu tava dando aula. Ah, ok. Tava dando uma aula e aí... É um instrumento excelente para mostrar, porque além de tudo,